gente, tudo bem? Eu sou Vanessa Zampronha, editora de internacional aqui da agência Safras News, e vamos fazer um combo de uma entrevista sobre Prefed e Pré-Copom. Eu estou falando com o Danilo Igliori, ele é economista-chefe da Nômade. Todo mundo sabe, super quarta, agora 31, temos a primeira reunião do Fed às 3 da tarde e a decisão do cupom sai por volta das 6h30. Eu quero saber do Danilo primeiro de Fed. Danilo, e aí? Qual que é a expectativa? Vai manter o Fed, a taxa? Mas o que está por trás? Qual que é a entrelinha? Legal. Bom, primeiramente, muito obrigado, Vanessa, pelo convite. Um prazer em falar com vocês. Olha, a gente está numa daquelas super quartas que, do lado do Fed, pelo menos, aparentemente tem um grande consenso no que esperar nessa reunião, né? Acho que tem dois aspectos para serem comentados. O primeiro, obviamente, é a decisão sobre a taxa de juros propriamente dita, e a expectativa aqui, o consenso de mercado, é que não ocorra nenhuma mudança nesta reunião, né? Ok, Já vem analisado que, né, o mantra do Fed de aguardar, né, dados, um acúmulo de dados para ganhar a chamada confiança extra, ainda está em processo. Mas, do outro lado dessa história, que é talvez o mais interessante para esta reunião, é o que vem em termos de sinalização, né? E aí, de novo, tem uma quase unanimidade no mercado, particularmente se você olhar para o que acontece, né, implicitamente no mercado de futuro de juros, de que o Fed vai sim sinalizar que o ciclo de corte de juros está prestes a começar. Prestes a começar significa ter início na próxima reunião, que será em setembro, né? E aí a grande discussão fica em como que esse ciclo deve acontecer. Claro que quando, né, os membros do Fed insistem nessa expressão, né, dependente de dados, né, data dependent, as coisas podem mudar, né? Mas a gente já tem aqui 2 ou 3 meses de dados, né, mostrando uma evolução no sentido de que, mesmo que a inflação não chegue nos 2%, o nível de juros atual deve ser entendido como suficiente para trazer, mesmo que lentamente, a inflação para a meta um pouco mais à frente. e Então, desculpa. são 3 meses de dados razoavelmente estáveis, e alguns dirigentes do Fed vêm sinalizando que é hora de começar a cortar, porque o negócio está ficando meio pesado demais para as famílias carregarem. Então, já tem enrolado uns avisos também nesse sentido, né? Sim, essa é uma das coisas que o Fed fica muito atento, né? Como é que está o peso dessa taxa de juros alta já há mais de um ano, né, em cima das famílias. Mas eu diria que o principal foi mesmo uma mudança no comportamento da inflação recente, né? Se a gente lembrar, teve um grande progresso, né, na queda da inflação no segundo semestre do ano passado. Aí, no começo desse ano, a coisa estagnou, ficou ali paradinha, não Uhum. 3%, e de 2 meses para cá, tanto o CPI como o PCE começaram a ceder um pouquinho. Ainda muito lenta, Pois. mas voltou, né, um processo de queda. Temos uma expectativa, então, razoável de. É o que a gente tem sentido, né? Dos primeiros cortes virem em setembro, então, né? É isso, né? O que está hoje posto bom, não vai vir agora em julho. Muitos analistas, né, não aqueles que necessariamente ficam só fazendo projeções, mas aqueles que querem dar a sua opinião do que deveria ser feito, muitos analistas acham que já poderia até começar o corte já agora, dessa semana. Mas observando tanto o comportamento como declarações de membros do Fed, está basicamente descartado que aconteça agora em julho. Então, todas as apostas estão para setembro mesmo. E todos os olhos no Jerome Powell, né? Na coletiva famosíssima de imprensa dele depois. Esse vai ser, sem dúvida nenhuma, o ponto alto da quarta-feira, né? Porque muito pouco provável que haja uma mudança na taxa. Os comunicados tendem a ser relativamente, vamos dizer assim, protocolares, né, após a decisão. Normalmente vem mais informação mais para frente quando publicam a ata. E as entrevistas, né, são realmente aguardadas. De vez em quando o Paulo entrega alguma coisa mesmo sem É, escapa. escapa alguma coisa. Mas tudo indica que eles vão sinalizar
algo já no comunicado, mas a entrevista certamente será o ponto alto nessa quarta-feira. E aí, algumas horas depois, já mudando de hemisfério, aqui no Brasil, teremos Copom da Selic de 10,5, a tendência de manutenção até pelo menos o final do ano. Mas como é que vem aí o comunicado? Como é que é o seu ponto de vista com relação já ao nosso Banco Central? Aí sim tem algo a ser. Pode ter surpresa de um lado ou de outro. Né? A história aqui do Copom, assim, de um certo lado, é semelhante ao Fed e ao FONC. Né? Ninguém espera a mexida na taxa, muita ansiedade sobre o que vem no comunicado. Né? Mas a realidade, nos detalhes aqui no Brasil, é diferente do FONC. Né? Aqui, Uhum, apesar da inflação estar vindo dentro das expectativas, ou superando positivamente as expectativas, aqui no Brasil é o contrário. Né? Nas últimas semanas, o mercado vem repensando aí a trajetória de inflação, aumentando as projeções, né? Piorando, então, as expectativas de inflação. Marginalmente é verdade, mas vem vindo piora após piora. O último IPCA 15 gerou mais uma rodada aí de revisões de projeções. Né? Então, a expectativa aqui é que, de alguma forma, né, o Copom incorpore, né, expectativas mais deterioradas dentro das suas projeções. Isso, de alguma forma, leva para o chamado horizonte relevante da política monetária, 1 ano e meio para frente, inflação nessas taxas de juros atuais ainda um pouco acima da meta. Então, tem uma discussão aqui se existe até possibilidade de, em algum momento, o Copom voltar a elevar a taxa de juros, né, em vez de continuar o ciclo de queda que foi interrompido alguns meses atrás. Na minha cabeça, isso ainda está distante do Copom. Né? Qual uhum. vai ser a retórica que vai ser construída para, de alguma forma, não sinalizar qualquer aumento futuro na taxa Selic, a gente não sabe. Né? Aí vem aquela velha história dos balanços de risco. Né? Copom tem sinalizado alguma coisa mais simétrica em termos de balanço de risco para a inflação, né? Só para deixar claro, balanço de risco é o que poderia fazer a inflação ir para cima ou para baixo, mas o mercado tem colocado alguma assimetria, no sentido de botar mais chance de que a inflação suba, né? Ou cresça menos, ou desça menos, do que o contrário. Né? Eu ainda estou aqui com a maioria. Né? Eu acho que com que a gente consegue enxergar hoje, não temos mexida na Selic até o final do ano, e se não tiver nenhuma mudança de rota muito forte, a gente vai observar alguma redução na Selic para o ano que vem. É mais ou menos perto do que está apontando o Focus. Claro que aqui tem uma questão que ela depende de ações do governo, né? Não é simplesmente como no caso dos Estados Unidos hoje, que é muito em cima do que está acontecendo na economia, né? As decisões, as ponderações. Então, é a atividade econômica e suas implicações, suas repercussões sobre a inflação que está principalmente no foco do FONC nesse momento. No caso do Copom, tem uma variável importante na história, que é a política fiscal. Né? Então, a gente tem acompanhado aí desde abril, pelo menos, né, todo um debate, governo de um lado, né, mercado de outro, e o Banco Central, de alguma forma, também vocalizando, né, o Copom vocalizando preocupações com o cenário fiscal. Então, tem essa variável que é uma variável de controle, né, do governo, que pode ajudar ou dificultar, vamos dizer assim, o trabalho do Copom e impactar de alguma forma decisões futuras com relação à Selic. E a outra expectativa, assim, de um lado, no Fed, a gente espera pelo Powell, aqui a gente espera pela votação, quantos votos a favor e contra, e se tem uma unanimidade. O que você acha que vai ser dessa vez? Vai ser diferente? Olha, eu ainda é difícil a gente falar, claro, né? Acho que esse debate está aberto, um debate que surgiu, né, quando teve o voto dividido do Copom. Tem toda uma questão em torno da nomeação da nova diretoria, né, particularmente o novo presidente do Banco Central. A última vez foi unânime, né, e eu tendo Uhum. a, dessa vez também será unânime.
mas há espaço para divergência, né? Talvez essa divergência não se manifeste agora e se Ah, manifeste um pouco mais para frente, antes do final do ano. que rufem os tambores, a expectativa até quarta-feira, né? Até lá, é só mesmo aguardar. Alguns indicadores vão surgindo nesse meio tempo, né? A gente tem agora essa semana crucial de payroll nos Estados Unidos, então isso também conta muito ponto. Mas até lá é só mesmo aguardar mais umas 48 horas, né? Até chegar a hora da reunião. É isso aí. Não tem muito jeito. Maravilha. Não tem o que fazer, né? Só esperar. Eu conversei, então, com o Danilo Iliori, da economista-chefe da Nomad. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, de poder dar esse panorama dos dois lados, né? E aí, quarta-feira, a gente vê o que dá, o que que vai rolar. Muito bom. Eu que agradeço, Vanessa. Sempre um prazer falar com vocês. Maravilha, obrigada. Até mais.